Sim? Muito, professora. Então, pronto. O Rafael Cavalcante / Rosário está vendo a aula. Então, vamos lá. Gente, então, bom dia, né? A gente vai apresentar agora a última aula para vocês a respeito da pré-3, da disciplina de pré-3 clínica. E a gente vai falar um pouquinho sobre dar uma introdução a vocês a respeito de prótese facial removível, que aí já é uma aula introdutória, meio que um link para a pré-4, que é a que vocês vão realizar semestre que vem, né? Quando for tudo possível, vocês vão realizar a pré-4 para poder começar o desenvolvimento dessas próteses faciais removíveis. E aí, na clínica 4 é que vocês vão ter a prática, né, em si, com pacientes, que aí vocês vão poder atender o perfil desse paciente, prótese facial removível e prótese total, tá bom? Então, a gente vai falar basicamente um pouquinho sobre base conceitual, o histórico e a evolução, os tipos de indicação e o estado atual dessas PPRs. O que a gente tem, basicamente? Essa aula ela é tranquila, ela é até pequena, tá certo? Então, eu vou repassar e a gente vai ficar tirando dúvidas a respeito das classificações, que eu acho a parte mais importante nessa aula, já que é uma aula introdutória, é só para introduzir o assunto com vocês, para vocês já terem uma noção do que é a PPR, tá bom? Do conceito da PPR e da classificação dela em si, para vocês entenderem e poderem até estar conversando futuramente em casos clínicos sobre isso. Então, quando a gente tem, gente, perda dental, e agora não é mais como no caso da fixa, que a gente tinha alguma alteração naquele elemento, na raiz, alguma quebra, fratura, perda de cárie da estrutura, mas que a gente ainda possuía o elemento dentário para reabilitar. Nesse caso agora que a gente está falando da reabilitação protética, é um caso em que eu perdi aquele elemento dental. Eu não tenho mais raiz, eu não tenho mais estrutura de remanescente, eu não tenho mais aquele órgão na boca. Então, eu vou ter, né, todo um envolvimento a respeito daquela perda dental, e eu queria enfatizar isso com vocês, para vocês terem realmente aquela consciência de que perder dente não é bom, não é nada bom, certo? A gente sabe que existe uma depreciação, né, em relação a isso dentro da odontologia com os pacientes, porque muita gente chega já no consultório querendo extrair, né, ou distrair, como alguns falam, extrair o dente como se fosse uma coisa banal, né? Ah, tô com dor, tá me incomodando, já tentei tratar, não consegui, quero tirar. Como se fosse o tratamento plausível. A gente só tira um elemento dentário, assim, na concepção do dentista, quando não mais existe nenhuma possibilidade de tratamento. Mas a gente vê que às vezes o paciente vem com várias possibilidades, mas que não quer realizar esses tratamentos e prefere a exodontia daquele elemento. Então, aqui, eu queria realmente que vocês tivessem essa consciência para não banalizar a perda dentária, porque ela tem um envolvimento muito grande com todas as estruturas. Na hora que você perde um dente, você afeta a estética, afeta a fonética, afeta a mastigação, afeta a questão de possíveis acometimentos de dores relacionadas a disfunções, tá? Como a DTM. Altera tecido mole, altera, porque a gente tem muito caso que vocês vão ver de paciente, por exemplo, perda total. Vocês veem, já viram pacientes com perda total, talvez os avós de vocês, que perderam todos os dentes, vocês veem que a boca, ela murcha, ela literalmente murcha, a bochecha entra, fica bem marcada essa questão do sulco nasolabial, que essas preguinhas aqui ao redor da boca, a gente fica muito estranho sem dente. Por quê? Porque dente é o que suporta, gente. Se vocês se tocarem agora, pegarem na bochecha de vocês, no lábio, o que suporta o lábio, o que suporta a bochecha, é a questão dos dentes. Então, quando eu perco o dente, eu perco o tecido de sustentação. Eu perco aquele órgão de sustentação e aí acaba murchando, ficando aquela boca flácida, certo? Movimentação dentária, não, isso daí a gente nem precisa comentar, acho que vocês já sabem. Por exemplo, se eu tirar um molar,
o primeiro molar, que é o dente, né, mais acometido por exodontia, já que é o primeiro a erupcionar na boca, na fase de transição da dentição, é o primeiro a possibilidade de cárie, a possibilidade de endo, e aí acaba sendo mais difícil de higienizar aquela coisa na criança, e é muitas vezes o dente mais perdido. Aí o que acontece? O segundo molar, ele deita, ele literalmente deita. E ele começa a deitar procurando o contato do primeiro molar. Às vezes o pré-molar distaliza. Não é corriqueiro, porque normalmente as forças que a gente tem na mastigação são mesiais, são voltadas para o meio da boca, né? Então, normalmente o segundo molar ele começa a se inclinar, procurando aquele contato do primeiro molar. Os dentes antagonistas, por exemplo, se for um molar inferior, o de cima começa a descer, começa a extruir. Então, a gente tem todas as movimentações, não é só perder um dente. Se você não reabilitar aquele espaço vazio, todo o resto vai ser acometido, acaba sendo acometido. Aquele espaço em que você perdeu o dente, você vai começar a ter uma reabsorção óssea, e aí fica aquele defeito em formato de U. Quanto maior a reabsorção óssea, mais difícil de reabilitar. Então, gente, o que é que eu quero? Perdeu o dente por uma necessidade, por um trauma, tudo bem, né? Acontece. A gente não pode também banalizar, acontece essa perda dentária. Nesse sentido, não pode, simplesmente porque o paciente tem uma cárie, eu vou extrair, como fazia antigamente. Pelo amor de Deus. A gente tem que lutar contra esse pensamento deles, porque ninguém vai no gastro com dor de estômago e pede para tirar o estômago. Ninguém no mundo faz isso, apesar de que eu queria, às vezes, tirar um pouquinho do estômago para ver se eu parava de comer. Mas ninguém chega lá no gastro dizendo, tô com dor no estômago, eu tô com dor no olho, tô com dor no pé. Ninguém fica pedindo para cortar o pé fora, gente. E, infelizmente, na odontologia a gente tem essa banalização, né? De às vezes tá com a dor no elemento dentário e aí o pessoal pensa que a única estratégia de tratamento é a exodontia. Então, quando a gente perde um dente, a gente mexe no todo. Se a gente perder um dente e não reabilitar, seja de uma forma provisória, de uma forma definitiva, que é o ideal, a gente vai ter todo um acometimento daquele restante da arcada. Não é só perder o dente, tá certo? E quanto maior a reabsorção óssea, só complementando, maior dificuldade a gente tem de reabilitar, porque a gente vai ter que fazer enxerto ósseo para depois colocar implante e depois colocar coroa, se for o caso, tá? Às vezes com enxerto periodontal também, porque acaba tendo um defeito. Então, uma coisa que era simples de ser tratado, quando você vai ver, passa a ser muito mais complicado e muito mais, às vezes, oneroso para o paciente, né? Vir a reabilitar aquele espaço perdido. Então, eu quero que vocês realmente tenham essa consciência para poder repassar para o paciente, para os familiares, para os conhecidos de vocês, para a gente tentar tirar essa banalização que é a exodontia dentária. Tá? E aí, em relação a essas perdas, o que é que a gente pode fazer com a reabilitação? Vocês sabem que o Brasil ainda é um país de desdentados, certo? Para quem não sabe, o Brasil ainda é um país de desdentados, onde a grande maioria da população tem pelo menos uma perda do elemento dentário. A gente tem dados aí do SB Brasil, eu não sei decorada agora, eu não estou lembrando, mas eu acho que é cerca de 60% da população, se eu não me engano, tem algum tipo de perda dentária, seja ela parcial ou total. Gente, é incrível. Você acha que não, mas é surreal, certo? Essa condição da população brasileira em relação aos dentes. Vixe, professor, então eu vou fazer prótese, né? Já que eu tenho um bocado mais calma, não é assim, não é todo mundo que tem condições de pagar para você estar pensando nesse lucro, né? Tanto é que existem programas como Brasil Sorridente, que é um programa do governo, né, voltado para a confecção dessas próteses. E, gente, um adendo, eu não vou falar na aula não, que é melhor não, mas ontem eu estava fazendo um curso sobre Tissue Engineer, que eu estou fazendo um curso de 40 horas de engenharia tecidual. E é incrível, assim, eu estou até um pouco atrasada nesses conhecimentos. Já se formou, tá? Para quem não sabe, já se formaram polpa dentária, já estão até investigando diferentes formas de formar para ver qual é a mais viável, porque já está formada, então já se formou polpa, então quem sabe ainda aí daqui a alguns anos, né, tá totalmente diferenciada. Já se formou osso também, isso aí vocês já viram, né, já está sendo utilizado dentro da reabilitação de enxerto, que é o osso
a indução de formação de tecido ósseo, e já se formou, sim, dentes em ratos, tá? Já estão sendo formados, já estão sendo até autotransplantados para tentativa de pesquisas. Então, gente, as coisas estão correndo aí numa velocidade surreal. Né? Então, quem sabe também a reabilitação vai ficar um pouco diferente do que a gente está apresentando hoje para vocês. Lógico que isso ainda vai demorar um tempo, né, para ficar viável para todo mundo, mas que a gente já tem essa tecnologia sendo empregada, já tem, tá bom? Só para o conhecimento de vocês. Que eu também ontem estava impressionada, meus olhos estavam brilhando, saiu o que eu ia passar. Gente, e assim, no conceito geral da perda dental, o que a gente tem? A reabilitação através de dispositivos protéticos removíveis, que é a PPR, é uma prótese parcial removível. A gente tem a prótese parcial fixa, né, que é aquela onde a gente faz a parte de um dente, como um inlay, overlay ou a coroa total, então de forma fixa, cimentada, que é o que vocês aprenderam. Prótese sobre implante, que aí é a modalidade hoje padrão ouro, quando a gente vai substituir um único elemento perdido, e a prótese total, que é a reabilitação de todo o dente. Ela normalmente ela é removível, tá? A prótese total convencional, ou ela pode ser implante suportada no formato de protocolo, tá bom? Professora Bruna, Oi, Átila. a ponte, ela se encaixa onde? A ponte na fixa. Ela é uma prótese Porque não tem parcial um fixa. elemento ascendente, né? Tudo que for em. Vocês vão ver que existem classificações para as próteses: dente suportada, muco suportada ou dento muco suportada. A fixa, ela é somente dente suportada, certo? Aí a gente tem as implantos suportadas, que também é um formato de fixa, mas é no implante. Mas quando a gente fala de elemento dentário, remanescente dentário, independente de eu ter um espaço vazio, eu não estou suportando na mucosa, entende? A ponte, ela nem pega na mucosa. Ao contrário, ela tem um espaçozinho até que, se vocês um dia virem, você consegue colocar uma escovinha por debaixo daquele pôntico, que é debaixo daquele dente que está unido, certo? Então, ele não fica suportado pela mucosa, ele é suportado por aqueles dois elementos que estão unindo ele, tá bom? Dois pilares. Então, ele é fixado, ele é suportado, ele é retido através do elemento dentário. Então, e de forma fixa, não é removível, como a PPR e a PT, por exemplo, que a gente consegue remover, tirar da boca. As próteses sobre elementos dentários normalmente são fixas, tirando os provisórios, né? Lógico, mas elas são fixas. Deu para entender? Professora, Oi. então a prótese parcial fixa, ela é dentro, muco suportada, é isso? Não, ela é dento suportada. Dentro suportada. A prótese fixa que vocês conheceram é dento suportada. Em nenhum momento eu utilizo a mucosa, a gengiva, o rebordo para suportar aquela estrutura. É o teu remanescente dentário que está suportando. Então, ela é dento suportada. Tá? Certo. Deixa eu passar aqui que vai ter a classificaçãozinha. Aí vocês vão entender talvez melhor, tá? Em relação à etiologia, né, o próprio nome PPR. Gente, PPR é o nome científico que vocês vão utilizar como alunos e dentistas, que vocês já são, né? Só que informação. Tem gente que vai chamar de outras coisas, tá? Vocês vão encontrar no mercado bride, aranha, outros nomes de paciente vão expor para vocês esse dispositivo. Mas o PPR quer dizer o quê? Prótese, né? Que é o P inicial, que é a reposição dos tecidos ausentes, justamente para repor, reabilitar o sentido da prótese. Parcial, porque ele não vai estar substituindo todos os dentes, porque aí nesse caso eu estaria falando de uma total. Eu estou parcialmente substituindo aqueles espaços vazios. E a removível, que é o R, que é justamente, ela pode ser removida da boca, limpar ela fora da boca, ela pode ser vista fora da boca e depois introduzida novamente na boca. Então, ela é de cunho removível, você pode retirar e colocar. Tá? Diferente da fixa, que depois de cimentada, ela não sai mais. Então, a BPR ela tem por objetivo reabilitar arcos parcialmente desdentados, não é de forma total, devolvendo as funções estéticas, fonéticas, mastigatórias, podendo ser removida tanto pelo profissional quanto pelo paciente, sem causar danos às suas partes constituintes. Então, basicamente, é o que o próprio nome já diz.
prótese, no sentido de reabilitar, de substituir e devolver funções mastigatória, estética e fonética, parcial, que não é na totalidade dos dentes, é de forma parcial, né, com os dentes parcialmente desdentados, né, com elementos parcialmente perdidos, e removível, que pode ser retirada tanto pelo profissional quanto pelo paciente. E, gente, essa remoção não pode causar danos à estrutura, isso é, ao periodonto, ao dente, aqueles grampos, vocês vão ver, vão começar a tratar e vão ter até o próprio senso crítico, né? Ai, gente, eu não gosto de trabalhar com PPR porque acaba causando alguma coisa. Normalmente causa um pouco de incômodo para o paciente no início, mas a gente vai adaptando aquela prótese, porque imagina, é um metal, tá? Normalmente é um metal que a gente coloca na boca do paciente. Imagina um metal naquele tecido que vocês têm atrás dos incisivos inferiores, na mucosa, atrás do incisivo inferior, que é bem fininha, que é bem delicada. E quando cai alguma coisinha um pouco mais, uma casquinha de pão, vocês já sentem, ficam incomodados. Imagina um metal ali naquela região, machucando, que às vezes acontece de machucar. Então, ela é um pouquinho, assim, vamos dizer assim, não tão preconizada, assim, para os pacientes. Não é aquele, tipo, o paciente chega, eu quero uma PPR. Não, normalmente é por causa da necessidade. Vocês têm que ter esse senso crítico. A PPR, ela vai reabilitar parcialmente aqueles elementos. Tem pacientes que não vão ter condições de outro tipo de tratamento, gente. Qual era o tratamento ideal para um caso desse? Eu tenho algumas perdas dentárias. O ideal seria ajustar esses elementos restantes, às vezes com ortodontia, né? Colocar tudo em posição, porque às vezes eles estão tudo torto. E os espaços vazios eu substituí com implante e prótese fixa. Não mexo nos outros dentes, estão tudo de boa, eu só vou utilizar aquele espaço vazio e de forma fixa, maravilha, mas nem todo mundo tem a condição sistêmica ou a condição financeira de reabilitar dessa forma, e aí acaba se optando pela PPR, que é um dispositivo que a gente vai ver que consegue substituir esses elementos, né, desses espaços vazios e reabilitar de uma forma legal, de forma adequada, tá bom? Então vocês têm que pensar também nisso. E aí, como é que ela é chamada, né? Ponte móvel, aparelho parcial móvel, aparelho parcial removível, aparelho a grampo, prótese parcial removível e aparelho de Roach. Esses são as formas que vocês vão ver sendo descritas na literatura, em artigos, em livros. Essas são as formas legais, são as formas que estão corretas de serem expressadas a respeito desse tipo de prótese. Mas vocês vão ver também que tem umas que o pessoal usa, né? Que muitos dos pacientes chegam falando, por exemplo, a aranha, né? Eu acredito que é por causa do metal, que fica aparecendo, e ficam as perninhas assim, aparecendo. Perereca, que o pessoal usa muito para prótese total, muitas vezes. Estraga dentes. E aí você já vê, né, o preconceito que existe em relação a essas próteses, em alguns casos, em relação a pacientes que já utilizaram, e às vezes são próteses confeccionadas de forma errada. A gente sabe que existem, né, dentistas e dentistas, existem coisas no mercado, para vocês terem noção. Não sei se eu já falei para vocês, chegou um paciente na Reab início desse semestre. Doutor, é o seguinte, chegou assim, né? Doutor, é o seguinte, essa prótese aqui eu comprei final do ano passado, né, em dezembro, para passar o Natal e tudo, e eu nunca consegui colocar. Aí eu falei, a senhora fez essa prótese aqui? Não, foi que não. Aí eu, mas o senhor fez essa prótese direitinho, assim, seguiu todos os passos. Eu fui lá no protético, lá naquele técnico, ele disse que fazia mais barato para mim, ele me moldou e me entregou. Só que aí eu nunca consegui colocar. Gente, aí eu fico, né? Aí você já dá 2 pés para trás, já fica, minha senhora, não é assim, né? Não é o técnico responsável pela confecção da prótese. E não é em busca do tratamento mais barato que você vai conseguir o tratamento mais adequado. E aí, quando eu olhei a boca da paciente, ela tinha toros em toda a região inferior, mas eram toros valendo, galera. Como é que o metal entra no tórax? Não entra, não passa. Metal não é maleável. Metal, ele não afrouxa para depois acolchar. Então,
O que aconteceu? O protético provavelmente moldou, viu que tinha o tórax, ele raspou no modelo de gesso o tórax, porque aí é bem fácil de fazer, confeccionou a prótese e entregou para o paciente, tá? Mas nunca nem provou na boca da paciente. E aí não descia, lógico que o dente não descia o aparelho, o metal não vai, de jeito nenhum, ao contrário, vai causar um ferimento se ela tentar. Certo? Então, o que é que essa paciente tinha que fazer? Primeiro, para utilizar a PPR, ela tinha que fazer uma regularização de rebordo, que é a remoção daquele tórax na região toda inferior, para poder instalar, fazer uma moldagem, assim confeccionar em todas as etapas a prótese facial removível, para vocês terem noção do que a gente às vezes pega. Então, tem casos de pacientes que já utilizaram próteses que às vezes não estão adequadas, pacientes que não chegam para fazer a adequação, porque é uma coisa que eu falo muito em prótese removível, tá? O paciente vai fazer, fechou prótese removível, eu falo, olha, tem as etapas, tem 5 etapas até eu lhe entregar a prótese pronta. Só que ela não vai estar pronta quando eu lhe entregar. Eu ainda preciso de 2, 3 etapas, eu já lanço assim. 2 ou 3 atendimentos a mais, depois que a senhora recebe a prótese, para eu adequar essa prótese na sua boca. Imaginem, aí eu falo para o paciente, eu estou lhe entregando um dispositivo que é duro, um dispositivo de resina, um dispositivo de metal, que vai ter que se adequar à mucosa, que é mole, à musculatura, que é maleável, a estruturas dentárias, a língua, a saliva. Então, tudo isso influencia. Eu preciso ter uma adequação depois que eu entrego. Então, nunca está finalizado assim que você entrega. É muito raro. Eu acho que eu nunca cheguei a ver na minha vida uma prótese que não precisasse de um pequeno, qualquer ajuste que seja. Porque, imagina também, gente, a gente quando está confeccionando e entrega a prótese, a gente entrega uma prótese para um paciente que está sentado na cadeira do dentista. Que o paciente quase não fala, às vezes. Um paciente que não está mastigando. Um paciente que não está namorando, que não está se relacionando. Não está. Ele está quieto, imóvel lá, e eu estou tentando reproduzir uma coisa que vai na boca dele. Então, quando ele chega em casa, que ele vai conversar, que ele vai ver a opinião de outras pessoas a respeito daquela prótese, que ele vai mastigar, é que ele vai sentir como é que está a prótese na boca dele, que às vezes está incomodando num canto, está pegando no outro, o filho ou o marido não gostou do formato dos dentes, aí é mó bafafá, certo? Então, eu normalmente na escolha dos dentes, eu já peço para alguém vir para poder ter uma opinião, porque tem muita gente que gosta, mas que quando alguém vê e fala que não gosta, a pessoa já não gosta mais. Entendem? Vocês sabem muito bem disso, né? Acontece com vocês, eu acredito. Então, a gente tem também essa depreciação em relação e essa necessidade de vocês terem esse entendimento com relação a próteses parciais, próteses removíveis, como a total e a PPR. Ela nunca está finalizada quando você simplesmente entrega, você tem que fazer ajustes. Então, a gente não chama desses nomes, tá bom? Pelo amor de Deus. E aí, as indicações. Outro nome também que o pessoal dá muito, que vai chegar para vocês, é bridge. Bridge nada mais é, gente, do que ponte em inglês, tá? Só que, no caso, é uma ponte, né, removível, uma ponte por metais. Mas o pessoal, acho que antigamente, algum americano veio, alguém de fora veio, falou isso, e o povo acabou, né, adquirindo. Então, é o bridge, né? Nem bridge, é bridge, que o pessoal fala, tá bom? Então, para vocês também terem noção da nomenclatura que utilizam. E aí, as indicações. Normalmente, extremos livres. Aí, quando eu falo de extremo livre, gente, eu tô falando de não tenham dentes posteriores, tá? Não tenho dentes para trás da boca. Não tenho nenhum dente para de trás da boca. Não tenho nada. Quando eu olho para a boca, eu consigo ver o trígono. Tipo, eu tô vendo lá aquela região é dentro. Espaços protéticos intercalares, que aí às vezes eu perdi um 42, um 31, um 35, eu tenho espaços protéticos intercalados, espaços protéticos múltiplos, que aí às vezes eu tenho quase a boca toda perdida, reabsorção óssea anterior extensa, que aí eu consigo reabilitar aquele paciente. Por exemplo, a PPR, não sei se vocês estão conseguindo ver nessa imagem à direita, ela tem os dentes, né, o metal que vai se reter, fixar no elemento dentário, e tem uma gengivazinha, ó.
por baixo dos dentes, que é uma resina acrílica rosa que a gente coloca para substituir a resina e dar, tipo, mimetizar, ficar uma coisa parecida com a gengiva do paciente. Então, quando ele tem uma reabsorção óssea anterior extensa, ele perdeu região de osso e gengiva. E aí, com esse dispositivo, eu consigo mimetizar, eu consigo simular a gengiva daquela região, tá bom? Então, é um tipo de tratamento plausível para esse caso. Em caso de prótese temporária, também é uma indicação, e vocês vão ver que a gente usa muito. A partir do próximo semestre, talvez a gente já esteja conversando com vocês sobre reabilitações mais extensas, né? Mais, vamos dizer assim, reabilitadoras, porque quando a gente fala de uma prótese fixa unitária, a gente está substituindo um elemento, né? Normalmente a oclusão é uma oclusão dada pela função de máxima intercuspidação. Agora, quando a gente tem uma perda de dimensão vertical, que é a perda da altura da face, tem colapso oclusal, que é o dente superior tá atacando, tá pegando a gengiva do de baixo, porque eu não tenho mais espaço entre eles. Quando eu tenho alguma dessas alterações, eu preciso reabilitar o paciente num todo, de uma forma mais demorada. E às vezes, para encontrar uma nova altura para aqueles dentes, eu preciso usar uma prótese provisória temporária. Tipo, é uma PPR, é a mesma coisa uma PPR, só que o metalzinho a gente faz com fio de orto para ser mais barato e tudo, mas que fica lá em posição, substituindo aqueles dentes. Outra forma de prótese provisória, de uma PPR provisória, seria, por exemplo, eu tenho que fazer múltiplas exodontias e o paciente não quer ficar sem dente. Ninguém quer, gente. Por mais pouco dente que tenha, às vezes o paciente não quer perder aqueles únicos dentes que ele tem e ficar banguela, e isso envolve muito o fator estético, o fator de convívio da sociedade. Muita gente trabalha com imagem, né, de venda e tudo, então eles não gostam. Totalmente plausível, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente vai lá e extrai aqueles 5 dentes que tem que extrair, a gente faz uma PPRzinha prévia a essa extração, colocando esses dentes no lugar, e aí, quando a gente extrai, a gente consegue devolver, entregar para o paciente esse aparelhozinho que substitui temporariamente esses dentes perdidos. Então, é também uma das indicações. E a outra, que é a que mais pesa muitas vezes, né? É o fator econômico, como eu falei para vocês. Quando a gente tem espaços vazios, o tratamento ideal sempre será, né, o padrão ouro vai ser sempre, gente, implante. Que a gente não mexe nas outras estruturas, a gente está fazendo uma reabilitação de forma fixa, né, duradoura, tudo mais. Mas não, tem gente que não tem condições de pagar R$2.000 em um dente. Muita gente, na verdade, né? Então, para poder substituir vários dentes e com um preço muito mais acessível, a PPR, ela tende a custar de R$350 a R$500 lá na faculdade, dependendo do laboratório. Então, para vocês terem noção, eu consigo substituir todos os dentes que estão faltando por esse valor, diferente de um implante, que às vezes um implante com uma coroa sai em torno dos R$1.200, R$1.400 lá na faculdade. Então, é grande, né, a diferença econômica, e para alguns é o que também vai estar como fator decisivo, tá bom? E aí ela também serve para contenção dentária, para aqueles dentes com mobilidade, que aí a gente vai conter através da PPR para poder tentar estacionar essa mobilidade durante o tratamento periodontal. Contenção de fraturas maxilares, às vezes a gente tem fraturas em acidentes e a gente acaba utilizando o aparelho que o paciente já possui, né, a PPR que ele já possui, ou confeccionando uma nova, deixando aquelas estruturas que foram fraturadas mais estáveis durante a osteoformação, né, a osteoneoformação, tá bom? Pacientes com fissuras palatinas, isso aí vocês já devem ter se tocado, talvez, ou não se tocado, mas em relação a pacientes fissurados, a gente tem uma reabilitação protética desde o início da vida deles, tá bom? Por exemplo, o bebê nasce, ele não consegue deglutir o leite porque ele tem um buraco no palato e quando ele mama ou ele ingere o leite na mamadeira, aquele leite ele sobe para as vias aéreas, né, para a narina e vai acabar parando em pulmão, causando infecções. Então, o bebê recém-nascido não consegue, às vezes, se alimentar. Que aí, às vezes, tem que ir por sonda até a gente conseguir desenvolver o aparelho dele. E aí, às vezes, tem casos de a gente desenvolvendo o aparelho em criança de 5, 6 meses, um aparelhozinho de resina mesmo que fecha aquele palato.
como se fosse aqueles aparelhos que vocês usaram nas contenções depois da ortodontia, é igualzinho, tá bom? E aí a gente evita que aquele alimento ele entre pelas vias aéreas e obstrua. Aí vai ter que ser modificado à medida que o paciente está crescendo, está evoluindo, até que ele consiga fazer a cirurgia, que a gente sabe que não é todo mundo que consegue ter acesso a essa cirurgia, né, de correção das fissuras, quando ainda criança, quando ainda bebê. E aí é muito utilizado também na odontopediatria. Vale, professora? Gente, porque às vezes o paciente perde dente, como a gente vê aqueles casos maravilhosos de crianças de 2, 3 anos perdendo dente, fica impressionado, dá raiva. E por descuido, por cárie e tudo mais, e aí acontece de você ter a chamada manutenção do espaço. Se eu não mantenho aquele espaço que antes era do dente, eu não vou ter espaço para o permanente erupcionar direito. E aí acaba que quando ele erupciona como se fosse um em cima do outro. E aí eu tenho muitas apinhamentos, giroversões causadas pela falta de espaço. Outras vezes eles nem conseguem erupcionar. Eles ficam retidos lá na superfície de suco, lá no fundo de suco, eles não conseguem erupcionar completamente. Então, gente, tem toda essa preocupação. Para manter esse espaço, a gente usa as PPR. Fora que hoje em dia tem o bullying, né? Então, para a criança não ficar banguela até os 6, 7 anos, que é quando vem a erupcionar os dentes permanentes, a gente também pode estar utilizando esse tipo de aparelhozinho. E pacientes com higiene adequada. Quando o paciente não tem uma higiene adequada, ele não é para utilizar prótese. É bem simples assim. Então, lembrem que a prótese é aquela última etapa de tratamento. É a última etapa em que a gente vai ter da reabilitação daquele paciente. Eu preciso que a boca ela esteja com uma condição ideal. E para isso, eu preciso que o paciente ele tenha uma noção de higienização. Infelizmente, em relação às contraindicações, a gente até tem poucas, tá? Que é a pobre higiene bucal, como eu falei para vocês, de se evitar, porque acaba que você colocar uma prótese no paciente que tem uma péssima higiene bucal, aquilo ali só vai prejudicar ainda mais. É como um aparelho ortodôntico. Quem aqui já usou sabe que retém até o que a gente não imaginou que estava comendo, e ele consegue reter por dias, às vezes, aquele negócio. E um aparelho, um dispositivo como o PPR, ele tem um metal, ele tem estrutura para reter essa sujeira. Então, se o paciente não escova, aquilo vai prejudicar ainda mais os elementos dentários que estão na boca. Então, ele vai ser um fator mais agressivo ainda à higiene, se ele já não higienizar corretamente. Pacientes com problemas motores, porque vai ficar difícil o ato de tirar e colocar da boca e de higienizar, que é, por exemplo, aqueles pacientes com Alzheimer, já com a perda motora associada, ou então, quando já tem um grau de debilidade, um grau de que está senil, de alguma forma, a Professora Bruna, a aula caiu.
Povo, vocês ainda estão aí? Sim, prof. Vocês estavam em que parte, gente, que foi isso que aconteceu? Ainda bem que alguém me ligou, me toquei. Na hora que ligaram, encontra indicações. Então, pronto. Deixa eu... Vamos aqui. Ai, Senhor, eu detesto isso. Eita, lá nas contraindicações, tá. Foi pouco. Estão vendo? Então? Sim. Sim? Obrigadinha. Desculpa, galera. Deve ter caído a internet. Eu tô usando 4G agora. Mas vai dar certo. Ai, deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vai ter a gravação, vai ter a queda, tá? Vocês nem não prestem muita atenção nisso. Então, gente, retomando. Em relação às contraindicações, a gente tem pacientes com problemas motores, que seriam aqueles pacientes com algum distúrbio, como Parkinson, Alzheimer, que leva à perda, né, da condição de tirar, remover e higienizar aquela prótese. Debilidade mental, porque muitas vezes paciente já com um grau de taco senil, alguma coisa como Alzheimer, perda da memória, eles não têm mais a condição de saber o que é aquele dispositivo, para que serve, como higienizar, então acaba causando mais mal que bem. Então, ela é contraindicada. E em relação à pobre higiene bucal, que é aquilo que a gente já estava conversando, a gente tem uma necessidade de que a prótese ela seja a última etapa quando o paciente ele já confere uma higienização ideal, né, uma condição ideal de saúde na boca, para a gente poder instalar esses dispositivos. E aí a gente passa para a classificação das arcadas. Para vocês entenderem, desde 1900 e bolinhas, a gente tem uma tentativa de classificar para poder, então, simplificar e melhorar a comunicação no mundo, de forma global, que ficasse única. E aí surgiram várias. Dentre essas várias classificações, a que a gente mais utiliza são essas três em vermelho, que é a de Kennedy, a de Rumpel e a de Applegate, tá? E vai ser baseada normalmente na condição dos espaços vazios, dos extremos e do tipo de suporte, como a gente vai ver agora a seguir. Então, agora eu preciso que vocês estejam todos online e concentrados para poder a gente tentar repassar isso de forma que vocês consigam aprender. A gente tem a classificação de Kennedy, que é a mais utilizada, que é a primeira que a gente classifica o tipo de área dêntula. Como é que eu vou classificar essa PPR? Ela é tida como os números, né, romanos, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, e aí eu vou falar cada uma delas para vocês. E aí a gente tem a classificação de Applegate, associada à classificação de Kennedy, que são em relação às subclasses. Aí eu tenho as 4 classes modificadas pelas classificações de Applegate, que é modificação Vejo que encontrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Abre o seu vai até a 8, vai, no máximo até a 8, tá? E vocês vão entender por quê. Deu para entender isso aí já? Não. Ei, vocês têm que ir falando para saber que vocês estão aqui. A gente está aqui, professora. Pronto. De vez em quando, Laura, Thaís, Átila, mandei um oi, tá? Que agora eu fiquei tensa. Então, a classificação de Kennedy, por favor, gente. Classificação de Kennedy são 4 classes, certo? A primeira coisa que a gente vai classificar vai ser assim. Eu vou olhar a arcada e vou dizer classe 1, classe 2. Depois é que eu vou falar quantas modificações, quantas subclasses eles têm. Então, para vocês entenderem a primeira classificação. A gente sempre vai se basear se tem extremo livre. O que é esse extremo livre? Extremo livre é, por exemplo, essa figura 1 e 2, tá? Eu não tenho dente para o final da boca, eu não tenho dente posterior, eu não tenho nenhum elemento dentário limitando aquela minha zona dêntula. Eu tenho extremos e extremidades livres, sem dente, tá bom? E essas extremidades são essas laterais da boca, que aí pode ser superior ou inferior. Quando eu tenho 2 extremos livres, eu tenho a classe 1.
Quando eu tenho um extremo livre, vocês estão vendo, é a classe 2. Que eu valho, por que fizeram isso, né? Ao invés de botar a classe 1, né? Um extremo livre. Classe 2, dois extremos livres. Mas eles trocaram. Então, é em relação à dificuldade, muitas vezes, do tratamento. Classe 1, desdentado bilateral. Classe 2, desdentado, né? Com um extremo livre unilateral. Deu para entender classe 1 e classe 2? Sim, professora. A classe 3, gente, vocês já veem que eu não tenho mais extremo livre. Eu tenho um dente relacionado ao posterior, ao fundo da boca. Eu tenho um dente, eu não tenho nada livre. Eu não tenho nenhum extremidade totalmente livre. Eu tenho um dente no fundo dos dois lados da arcada. Então, nesse caso aí, eu tenho uma classe 3. Quando eu tenho uma extremidade, eu tenho um espaço livre, só que eu tenho dente naquela extremidade. Tá certo? E a classe 4, ela é única, ela nem tem modificação, ela é a mais fácil de se ver. É o desdentado anterior. Lindo, pura, simplesmente isso. Ele é o desdentado anterior. Eu tenho um envolvimento da linha média do paciente. Isso é, eu perdi os meus incisivos e caninos, tá? Provavelmente, mas eu perdi aqueles elementos. Professora, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou classificar? Porque assim, o paciente ele não chega puramente isso daí. Ele vai chegar talvez com outros espaços, com os dentes intercalados, e aí a gente vai tentar entender agora como é que vocês vão priorizar essas classificações. Então existem as regras, que são essas modificações de Applegate, que são 8. E aí foram propostas justamente para metodizar, né, a utilização na classificação de Kennedy, evitando classificações duvidosas, para ficar mais pontual. As arcadas aí são as regras, certo? São as 8 regras que eu preciso que vocês aprendam. Primeira regra, as arcadas devem ser classificadas após as exodontias necessárias. Então, você só vai classificar a arcada quando você já tiver removido todo o elemento dentário necessário de perda, né, de remoção de exodontia, para poder vir a reabilitar. Então, você só vai classificar depois de tudo ser removido. Se no caso clínico eu passar para vocês, aquele elemento ainda for removido, você vai ter que pensar na remoção dele para poder classificar. Terceiros molares ausentes não devem ser considerados na classificação. Vixe, professora, eu vi na panorâmica que o terceiro molar dessa paciente, ele está dentro do osso. Ele ainda está intraósseo. Como é que faz, hein? Eu classifico? Não, não usa. Se ele não está em boca, se ele não saiu para fora da arcada, se ele não está sendo utilizado na mastigação, ele não entra na classificação, tá? E aí vem a terceira regra, terceiros molares, quando pilares, né, quando eles estão erupcionados e a gente vai utilizar eles para a prótese, aí sim eles entram na classificação. Normalmente, quando eles entram na classificação, gente, eu deixo de ter extremo livre, vocês percebem? Quando eu tenho um terceiro molar erupcionado, eu já não tenho mais um extremo livre, eu tenho uma classe 3. E aí, a quarta regra, segundo molar ausente e que não serão repostos, não entram na classificação. Mais uma vez, todo dente que não estiver presente na boca, eu não vou classificar. Porque às vezes acontece, sendo sincero com vocês, o paciente só tem o primeiro molar inferior, certo? Na arcada de baixo, só tem até o primeiro molar. Para que na vida tu vai substituir uma arcada superior, tu vai ter que reabilitar uma arcada superior, tu vai colocar um segundo molar. Se ele não vai ser necessário, se ele vai ficar lá só para ter mais dente, ele não vai ter função. Porque se você não tem onde mastigar, onde contactar, aquele dente de segundo molar superior não tem função em boca. Então, a gente reabilita somente até primeiro molar, se só possuir primeiro molar na arcada antagonista. Então, quando o segundo molar ele não está presente e eu não vou reabilitar usando ele, ele não é contado também. Então, sempre pensar, se não está presente, não vou contar na classificação, não vou contar na reabilitação. E aí, as últimas regras. As áreas mais posteriores regem a classificação. Gente, se eu tiver extremo livre, acabou. Eu tenho extremo livre, eu só posso ser 1 ou 2.
E é isso. Ela sempre é a região mais posterior, tipo, mais para trás da boca que vai reger. Se eu tenho um extremo livre, eu sou classe 2. Se eu tenho 2 extremos livres, eu sou classe 1. Se eu tenho um dentinho, eu tenho dente dos dois lados, né, da arcada posterior, eu vou ser ou classe 3 ou eu vou ser classe 4. Acabou, vocês têm que pensar assim. Ele sempre vai reger a classificação, a área mais posterior. As demais áreas estão presentes e dão origem às subclasses. Então, depois que vocês definiram a classe, né, vocês vão dar origem às subclasses, que nada mais é do que contar os espaços vazios, somente. Depois que você definiu a classe, você conta os espaços vazios. Calma. A extensão da modificação não é considerada. Então, eu tenho, vocês vão ver, eu perdi, eu sou uma classe 2. Eu tenho um extremo livre, certo? E aí eu perdi o 12, por exemplo, eu perdi todo o lado direito superior. Aí depois eu perdi o 12, o 24, o 25 e o 27. Olha, professora, que loucura. Mas, professora, e agora? Como é que eu vou? Esse tipo de paciente, ele é classe 2, modificação 2. Ele tem 2 espaços vazios. Independente de eu ter o 24 e o 25, vale, não conta por dente, não. Não, conta por espaços, por buracos na arcada. Vocês vão ver, fica mais fácil de ver até no desenho. E a classe 4, ela não possui subclasses. Eu falei para vocês, né, quando eu mostrei, ela é a mais fácil. E para ser classe 4, deve ter envolvimento de linha média. Então, eu tenho que perder pelo menos os 2 incisivos centrais. Então, sendo classe 4, eu sou classe 4 e acabou. Eu não sou classe 4, modificação 1, 2, 3. Não, eu sou classe 4. Classe 4. Pronto, é a mais fácil de classificar. E envolver o incisivo central, gente, não pensa. Eu sou classe 4, tá bom? Então, aqui, para vocês entenderem, que agora eu acho que conseguem entender. Essas figuras mais à esquerda, gente, a gente tem a classe 1, modificações. E aí eu vou mostrar para vocês. O primeiro desenho desse lado esquerdo, ele é classe 1. Vocês entenderam que ele é classe 1? Ele tem 2 extremos livres, né? Ele tem extremos livres bilaterais. Eu tenho áreas desdentadas dos 2 lados. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Vixe, olha o que é que ele tem. Ele tem extremo livre? Tem. Quantos? 2. Então, eu sou o quê? Classe 1. Acabou. Classe 1. Certo? Sempre quem vai reger é se eu tenho um extremo livre, quantos extremos livres, certo? Então tá, professora, eu tenho um extremo livre, eu tenho 2 extremos livres, então eu sou classe 1. Agora eu tenho um buraco ali no primeiro modelo, entre os 2 extremos livres, eu perdi o 11, tá, gente? Então você tem modificação 1, você tem um espaço vazio, um buraco. No modelo seguinte, tá certo? A gente tem o quê? Vale, professora, esse aqui tem envolvimento de linha média? Eu perdi os centrais. Sim, mas o que é que rege a região mais posterior? Você tem extremo... Primeira pergunta que você tem que fazer na classificação, gente. Você tem extremo livre? Tem. Então, pronto, ele não é classe 3 nem classe 4. Ele é classe 1 ou é classe 2. Eu tenho quantos extremos livres? 2. Então, eu sou classe 1. Agora, quantos espaços eu tenho entre essa classe 1? A classe 1, lembrando, é bilateral. Quantos espaços eu tenho fora esses 2 extremos livres? Eu tenho 2 espaços vazios, que é esse do buraco entre o canino e o premolar e o outro da região central, dos incisivos centrais e laterais. Vocês conseguiram enxergar? Peraí, gente, que eu acho que eu vou fazer assim, ó, que fica mais viável. Tá? Ó, essa daqui é um espaço e esse daqui outro espaço. Então, eu sou classe 1, que são extremos livres bilaterais, com modificação 1, 2. Simples assim. É simples, tá? É porque, às vezes, vocês se embananam. Tá todo mundo ok até agora? Sim. Sim? Então tá. Então, gente, ó, mais uma vez, perguntar. Tem extremo livre? Tem. Quantos? 2. Tá, aqui tem 2 e aqui tem 2. Então, tá aqui, daqui eu defini que eu sou classe 1. Quantos espaços entre eles eu tenho? Tenho espaços entre eles? Tenho. Aqui eu tenho 1, 2, 3.
independente da quantidade de dentes. Eu estou contando buracos, eu estou contando espaços. Então, eu tenho classe 1, modificação 1, 2, 3. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho classe 1, modificação 1, 2, 3, 4. Aí, professora, aqui eu perdi mais de um dente. Sim, mas você só tem um espaço vazio aqui, outro aqui e outro aqui. Eu estou contando espaços e não elementos dentários perdidos. E aí eu venho para a classe 2, que é a mesma coisa, sempre vai ser a mesma coisa. Primeira coisa que vocês têm que se perguntar: tem um extremo livre? Tenho, professor, eu tenho um aqui, ó. Eu tenho um, eu tenho outro aqui, eu tenho outro aqui. Vale, professor, eu tenho um dente aqui. Sim, mas você tem um extremo livre. Sempre quem ganha na classificação é se tem extremo livre. Tem um extremo livre, professor. Tem quantos? Tenho um. Então, eu sou classe 2. E aí, quantos espaços eu tenho depois dessa classificação? Eu tenho um espaço vazio. Então, eu sou classe 2, modificação 1. Aqui, eu sou classe 2, que eu tenho um extremo livre, modificação 1, 2. Aqui, eu estou com um extremo livre, classe 2, modificação 1, 2, 3. E aqui, classe 2, modificação 1, 2, 3, 4. Entenderam esses dois? Sim. Sim. A gente só fica na vontade de contar os dentes, mas a gente vai entender que é os espaços. Isso, os buracos, os espaços. Não contem os dentes. E sempre se perguntem. É uma dica que eu comecei a dar no semestre passado, que eu me toquei assim, que fica mais fácil para vocês. Tem extremo livre? Tem. Então, pronto. Eu sou classe 1, eu sou classe 2. Pronto, acabou a classificação. Eu sou classe 1, eu sou classe 2. Se eu tenho 2 extremos livres, sou classe 1. Se eu só tenho um extremo livre, eu sou classe 2. E aí vocês vão contar da modificação em relação aos espaços vazios. Desculpa. E aí a classe 3. A classe 3 é a mesma coisa, gente, em relação às modificações. Pronto, Rafael. Acho de 10 vezes, talvez, mas a gente vai fazer uns exercíciozinhos aqui no final para a gente tentar tirar algumas dúvidas e tentar fixar, porque isso aí depois que fixado, ele fica muito simples de entender. Então, nesses desenhos das arcadas, gente, eu tenho um extremo livre? Não, professora, eles estão com dentes. Eu não tenho. Peraí que alguém pediu para repetir a classe 2. Peraí. Ó, gente, deixa eu ver aqui. É o Anderson. Ó, Anderson, classe 2. Classe 2, classe 1 é quando eu tenho 2 extremos livres. Classe 2, eu tenho um extremo livre. Então, a primeira pergunta para a classificação da PPR que tu vai fazer vai ser: eu tenho um extremo livre nessa arcada? Vixe, nessa classe, nesses desenhos aqui eu tenho, professora, um extremo livre. Quantos? Eu tenho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Eu tenho extremos livres. Só que no caso da classe 2, eu só tenho um, só de um lado. E aí a modificação é a quantidade de espaços vazios que eu tenho depois que eu classifico. A classificação não é a respeito do extremo, então aqui eu não conto como espaço, eu conto como classificação. Isso aqui é a minha classe 1, essa aqui é a minha classe 2, desculpa, que é um extremo livre. Quantos espaços eu tenho depois dessa classificação? Eu tenho um aqui, então é classe 2, modificação 1. Aqui é classe 2, modificação 1, 2. Tenho 2 buracos, 2 espaços. Essa, um extremo, que é a classe 2, aí eu tenho 1, 2, 3 espaços vazios. E tenho classe 2, modificação 3. E aqui, classe 2, modificação 4. Normalmente, a gente só vai até modificação 4, tá? Porque é inviável perder mais, não tem como perder mais espaço, mais dente do que isso. Então, a gente só tem até a classificação, modificação 4, em relação às classificações. Entendeu, Anderson? Pronto. Então, a classe 3, gente. Aí vocês vão se perguntar nesses desenhos: professor, tem o extremo livre? O Átila respondeu: não, não tem o extremo livre. Olha aqui, ó. Eu tenho dente no posterior, eu tenho dente, eu não tenho extremo livre, eu não tenho nada livre aqui, certo? Eu tenho dentes. Dentes no fundo da boca, dentes. No mais fundo da boca. Então, se eu tenho dentes, eu não sou nem classe 1, nem classe 2. O que é que eu posso ser? Classe 3 ou classe 4, que é o que me sobra.
E tá bom, professora. Então, peraí. Eu tenho dente lá atrás, mas eu não tenho... eu tenho dentes lá atrás, então eu sou classe 3, certo? Eu normalmente sou classe 3, porque quem rege é o que está mais por trás. Se eu tenho um espaço vazio com um pilar posterior, certo? Eu sou classe 3. Aqui eu sou espaço vazio com dentes posteriores dos dois lados. Vixe, professora, qual é esse? É classe 3, modificação 1. A classe 3 que eu falo sempre é um lado só, tá? Quando você tem de um lado um espaço vazio com um pilar posterior, você não tem extremo livre, você tem a classe 3, que é o que vai te designar a classe, né? Que é o espaço, você pode escolher esse ou esse, tanto faz. Um vai te dizer qual é a classe e o outro vai ser o espaço a mais vazio. Então, é classe 3, modificação 1. Aqui, classe 3, ó, esse desenhozinho aqui é sempre classe 3, modificação 1, 2. E aqui, classe 3, modificação 1, 2, 3. Classe 3, modificação 1, 2, 3, 4. Simples assim. Ah, professora, eu quero contar daqui, ó. Então tá, gente. Classe 3, modificação 1, 2, 3, 4. O importante é que vocês reconheçam que eu não tenho extremo livre. Se eu não tenho extremo livre, eu sou classe 3. Certo? E, ó, a mais fácil de todas. Cadê? Ops, desculpa, galera. A classe 4, ainda não tem a fotinha aqui, mas já eu vou mostrar pra vocês. A classe 4 é a classe 4. É isso aqui. Não existe outra coisa que não seja classe 4. Classe 4 é isso. Eu tenho os dentes posteriores, eu não tenho espaços vazios, ó, porque se eu tivesse um espaço vazio, se eu não tivesse esse pré, esse molar e esse molar, eu não seria classe 4, eu seria classe 3, modificação 1, certo? A classe 4, ela é sempre isso daqui, ela não muda, não vai mudar, não vai alterar, não vai deixar de ser. Decorem esse desenho. Eu tenho todos os dentes posteriores e eu não tenho o dente anterior. Acabou. Classe 4 é isso. Tá certo? Então, não tem dificuldade na classe 4, pelo amor de Deus, quando a gente for fazer o teste. A classe 3 é sempre assim. Ah, eu não tenho... Se eu não tenho extremo livre, eu sou classe 3. Agora, se eu tenho todos os dentes posteriores e eu não tenho espaço anterior, aí eu sou classe 4. Deu para entender isso aí? A gente vai fazer ainda uns testezinhos para ver se fixaram direitinho, tá? Mas essas, gente, foram a classificação de Kennedy com modificações de Applegate, que foi a forma que o pessoal encontrou de classificar essas variações, né, de espaços vazios, para ficar mais fácil de ser repassado para os pacientes, para os outros profissionais, para os técnicos, de forma global. No mundo todo se usa essa classificação. Se você for em Paris, se você for nos Estados Unidos, se você for na Alemanha, o pessoal utiliza essa classificação de aparelho removível, tá bom? Dentro da... Professora, Oi. o Anderson está perguntando se o paciente não tiver os prés e nem os segundos molares dos dois lados, só os primeiros molares, ele vai ser classificado como classe 3 ou como modificação 3? Vai ser classificado como classe 3, provavelmente, porque se a gente só for reabilitar até primeiro molar, ele tem um pilar posterior, ele não é extremo livre. Agora, se eu for reabilitar até segundo molar, se eu precisar colocar um segundo molar, aí eu já passo para ser extremo livre, teoricamente. Entendeu? Eu não tenho pilar posterior. E aí eu vou para classe 1 ou classe 2. Esse caso é o mais excessivo que tem. É a exceção da exceção, entendeu? Tipo assim, para vocês pensarem, é o mais complicado na cabeça de vocês. Porque isso vai depender da reabilitação do paciente. Vamos dizer que ele não vai precisar reabilitar o segundo molar, que ele vai ficar em primeiro molar. Ele perdeu os pré-molares, certo? E tem o primeiro molar. Então, ele tem como se fosse um espaço vazio e um pilar posterior. Ele não tem extremo livre, porque ele vai ser o último dente a ser reabilitado. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma classe 3. Eu não tenho extremo livre, eu passo para um classe 3. E ponto final, não tenho o que questionar. Aí, disso daqui, eu vou ver quantos espaços a mais eu tenho na boca.
depois desses pré-molares. Se eu, por exemplo, perdi um incisivo, se eu perdi os outros pré-molares do outro lado, se eu perdi... Aí, como o segundo molar ele não conta na reabilitação, no exemplo que eu estou dando agora, ele não vai contar como espaço protético, gente. Lembram das regras? Se não vai ser utilizado na reabilitação, se não está erupcionado em boca, não conta como na classificação. Vai ficar um pouquinho mais fácil quando vocês fizerem os testes, tá? Para vocês visualizarem. Sei que às vezes a gente tem dúvida, essa aula vocês saem um pouquinho com dúvida, mas depois que vocês dão uma estudadinha, é muito simples. E realmente essa pegada de se perguntar se tem extremo livre ou não, já mata a questão da classificação. E aí, a última classificação, que aí eu quero revisar com vocês, só um instantinho. A última classificação que a gente tem é a de Rumpel, que foi de 1927, que nada mais é do que a classificação funcional. Considera a via de transmissão da carga mastigatória aos tecidos ósseos. É aquilo que a gente estava falando, gente. Ela é suportada pelo quê? Ela vai passar aquela força que ela recebe para onde? Para o dente, para a mucosa, que a mucosa vai passar para o osso, para o implante. Onde é que ela vai se sustentar? E aí, as PPRs, elas são muco-dento-suportáveis. Esse caso das muco-suportáveis, que são suportadas somente em mucosa e em osso, quais são? Qual tipo de prótese? São as PTs, são as próteses total, onde eu não tenho elemento dentário para poder me suportar, me sustentar. Então, é somente em mucosa. Que são as próteses totais, são esses dispositivos protéticos onde a gente substitui todo o elemento dentário, toda a arcada. Então, ela vai ser sustentada somente como nessas figuras, gente, só na mucosa, tá? Só no rebordo alveolar. Então, elas são muco-suportadas. As PPRs, vocês olham o dispositivo da PPR, ela está substituindo esse espaço vazio, então ela está sendo colocada sobre a mucosa vazia, mas ao mesmo tempo ela tem ganchos que vão reter nos elementos dentários. Então, ela é muco-dento-suportada. Ela tanto vai se suportar, se reter na mucosa do paciente, como no elemento dentário remanescente. Então, toda a transmissão de força é dada nesse sentido, para a mucosa e para os elementos dentários pilares, que são aqueles que vão receber esses ganchinhos aí da PPR. Ela é dento-muco suportada. E as dento-suportadas, dento-muco suportadas, né? Que são, por exemplo, as PPRs. A mesma coisa esse slide, vale? Esse aqui, gente, já tem a classificação embaixo, droga. Mas é uma classe 3, né? Bem bonitinha. Tem um extremo, só que não é livre, ele tem um pilar posterior. E aí, se entrar na reabilitação, ele vai ser... Alguém falou alguma coisa? Não, professora, foi algum barulho aí. Foi, né? E as que vocês já viram, já estão craques, né? Já protesistas, são as próteses parciais fixas ou as próteses fixas, como vocês conhecem. Onde é que eu coloco elas? No remanescente dentário. E então elas são dento-suportadas. Em nenhum momento a gente suporta pela mucosa. Ó, Átila, aqui nessa imagem à direita a gente tem os dois pilares, né, da ponte e a ponte. A ponte, vocês notam que ela é tipo mais côncavazinha, tipo como se ela tivesse um degrau, justamente para ela não ficar tocando na mucosa. A gente não quer inserir forças em mucosa. A gente quer que as forças sejam somente dentro alveolares, né, que sejam repassadas para o ligamento periodontal e assim para o osso. Então, nesse tipo, é somente dente suportado. E aí existe aquela nova classificação, gente, que é a implanto suportada, certo? A implanto suportada é pelo implante. Então, se você tem implante, ela é implanto suportada, acabou, certo? Então, dento suportada, quando eu tenho suporte só em dente, muco suportada, quando eu só tenho suporte em mucosa, como a PT, dento muco suportada, que é suportada em dente e em mucosa, como a PPR. Então, essa é a classificação de Rumpel. E aí, eu vou passar para vocês rapidamente isso daqui, porque vocês vão ter aula semestre que vem
quando tudo normalizar, lógico. Quando vocês iniciarem a pré-4, gente, a Fê, que é a professora que vai ser professora de vocês de pré-4 e clínica 4, ela vai dar essa parte todinha de PPR para vocês. E aí ela vai retomar disso daí, ela vai fazer essa revisão com vocês da classificação dos dispositivos, dos tipos, dos componentes da prótese. Então eu nem gosto de me ater muito nessa aula a esses componentes, não, que vocês ficam doidinhos. Mas para vocês já saberem de algumas classificações, nomenclaturas. Então, quando a gente tem um sistema de PPR, a gente tem um sistema que é a base de conexão. A gente tem as células, que é onde vai ser a estrutura de metal que vai ficar por cima da mucosa, certo? E aí vai vir a resina e substituindo assim os dentes, vai ser essas células. A gente vai ter o sistema de conexão, que vai ser aqueles metais que vão conectar, que vão unir a célula ao grampo, que vai reter. Então, a gente vai ter também sistemas de retenção e estabilização. Tudo isso associado numa PPR. Que é isso, professora? Gente, são, né? Depende do tipo do desenho da PPR, mas a gente sempre vai ter a célula, que é a estrutura onde vão receber os dentes, que vão ser reabilitados, né, que vão ser colocados em boca. Vai ter os conectores, que vão ser constituintes, que vocês vão ver de metal, que vão conectar a célula até o grampo, até o apoio, como a gente vai ver. E os elementos normalmente constituintes do envolvimento da reabilitação seriam os dentes, os tecidos periodontais, a fibromucosa e o tecido ósseo alveolar. Então, no caso de uma PPR, a gente mexe com todo tipo de estrutura em boca para a reabilitação. E aí, o suporte dental, ele vai estar relacionado ao quê? A um valor qualitativo e um valor quantitativo. O valor qualitativo vai ser da forma, do tamanho das coroas, do número e forma das raízes da implantação alveolar. Quando vocês forem trabalhar com PPR, vocês vão ver que a gente vai chamar os dentes de pilares. Pilares vão ser aqueles dentes que vão ficar próximos ao espaço protético, ou no sentido de um desenho geométrico, que vai ser a zona de fulcro, né? Onde a gente vai ter os apoios e os grampos retentivos, a gente vai reter aquela estrutura protética. E aí, lógico que esses dentes pilares que vão receber, que vão ser responsáveis por esse suporte, essa retenção com aqueles grampinhos, que parece que estão abraçando o dente, eles têm que ter um suporte adequado, gente, eles têm que ter uma forma adequada, eles têm que ter o tamanho de raiz, dente de osso adequado, eles têm que estar saudáveis, eles não podem estar com algum tipo de patologia, por exemplo, mobilidade, porque aquele aparelho vai agravar a mobilidade nesse caso, do dente pilar. E a gente tem um valor quantitativo também associado a essa reabilitação, que é o número de dentes e a distribuição dos dentes. Isso é crucial. Ontem na reabilitação, por exemplo, teve uma questão da prova que era a paciente só tem o elemento 46, não, desculpa, o 16 e o 32 na boca. Qual a melhor forma de reabilitar esse paciente, gente? Aí ficaram em dúvida. Vale, professora, eu não coloco PPR não? Não tem dente? Gente, tem um dente em cima, tem um dente embaixo. Não tem sentido eu colocar um PPR, por quê? Porque a forma em que esses dentes estão distribuídos vai me dizer se aquela PPR vai ficar ok ou não. Qual é a melhor forma para que a minha PPR, o meu dispositivo, que vai vir gancho, que tem que precisar de dente para suportar, porque ele é dento muco suportado, ele consiga ficar estável em boca? Quando a gente consegue transformar aquele desenho do espaço, dos pilares, em um polígono, por exemplo, um trapézio ou um quadrado, como a gente tem na figura mais à direita. Vocês olham uma figura que só tem um dente, ele é chamado de pontiforme, só tem um dente pilar. Se eu fizesse uma PPR aí nesse caso, ele ia ter qual movimento já inerente? Um movimentozinho como se fosse da gangorra, né, de báscula. Eu não ia conseguir manter aquilo ali em posição, aquilo ia ficar com movimento. Então, normalmente, no caso do paciente só ter um elemento dentário, ele não tem retenção, não tem como eu ter estabilidade daquela prótese. Vocês conseguem tentar visualizar isso, eu acredito. Eu só vou ter um dente. Na hora que eu fizer uma força, aquilo ali vai acabar, é uma gangorra.
vai acabar saindo do lugar, porque eu não tenho outro dente do outro lado para poder me dar aquela estabilidade necessária. E aí, normalmente, a gente preconiza a remoção desse dente e a formação de uma prótese total. E aí, quando eu tenho uma linha, né, que é linear, eu consigo ter um pouquinho mais de retenção que o pontiforme, mas mesmo assim, eu ainda vou continuar tendo aquele movimento de báscula, de gangorra. Na hora que eu morder do lado esquerdo, vai subir do lado direito, justamente por eu não ter retenção do outro lado. E o melhor, que é o chamado polígono, né, que é o superficial, eu tenho 2 dentes de um lado e 2 do outro. Eu já consigo fazer uma PPR que vai ter uma durabilidade, uma retenção, uma estabilidade muito boa, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu tenho 2 dentes na frente, 2 dentes atrás e 2 dentes de cada lado. Eu tenho uma distribuição dos pilares, uma distribuição de onde eu vou aplicar a força uniforme. Eu consigo distribuir de forma uniforme. Se eu morder do lado esquerdo, eu tenho uma sustentação do lado direito. Se eu morder atrás, eu tenho uma sustentação na frente, e assim vai. Então, eu consigo distribuir essas forças de forma adequada. Então, quando a gente fala de PPR, a gente precisa ter o desenho de algum polígono para ter aquele prognóstico favorável. Às vezes, a gente acaba fazendo PPR em situações não tão favoráveis porque o paciente não consegue ou não está possível de realizar outro tipo de tratamento. Vocês sempre tem que ter isso em mente, gente. Existem as regras e sempre vai existir as exceções, porque a gente está lidando com paciente com condições de vida diferenciadas, condições de saúde diferenciadas, então tudo isso vai interferir. E aí o suporte mucoso. O suporte mucoso, ele vai depender da resiliência da mucosa, né? Quanto a tua mucosa é resiliente, se ela é flácida, se ela é mais rígida, e a forma do rebordo, que aí vai dizer muito tanto sobre a PPR quanto a PT. Vocês vão ver muito isso em PT, porque existem formas. Para quem não sabe, o rebordo não é só aquele redondinho que vocês estão acostumados a ver nos desenhos. Ele pode ser normal, ele pode ser bem alto, ele pode ser aquele rebordo reabsorvido, que é o pior de tratar, né? Um dos piores de tratar, porque a gente tem, literalmente, a perda do osso alveolar, e aí a gente não tem mais onde reter aquela estrutura protética, principalmente na PT. Às vezes a gente está tão grave a reabsorção, por exemplo, inferior é a parte mais difícil de reabilitar, que a glândula sublingual, ela está em cima do rebordo, de tão reabsorvido que está. Então, fica complicada a reabilitação nesses casos. Estrangulado, eu acho que deve ter um desenhozinho, mas é como se o rebordo, ele viesse afunilando, aí do nada ele forma uma bola, ele estrangula, como se tivesse alguma coisa estrangulada, e o lâmina de faca, que é um dos piores de tratar, porque ele é bem fininho na superfície, ele vem formando como se fosse um triângulo pontudo, e aí para reabilitar é difícil porque machuca o paciente, machuca demais. Imagina, eu tenho uma ponta em boca, se durante a confecção de uma prótese fixa, de uma restauração, você não pode ter ponta, imagina um PT, que eu tô querendo reabilitar o rebordo todo, uma ponta de cabo a rabo, machuca demais. Então, tá aqui, ó, as formas. Aqui no lado direito, mais à direita da imagem, gente, a gente tem o rebordo normal, lá em cima, aí o rebordo alto, o rebordo reabsorvido, que normalmente ele tá mais aplanado, o estrangulado, que é esse que tá parecendo sei lá, uma briga, sei lá o que é isso. Mas ele tá estrangulado, ele começa a subir, só que aí ele tem um defeito e esse também é complicado, a gente encontra muito em paciente esse, principalmente em arcada superior. E o lâmina de faca, que ele é pontudo, aí dói, aí incomoda e aí é complicado de tratar. Em relação aos tecidos periodontais, a gente tem as fibras colágenas, as células, as substâncias intercelulares e os líquidos para o correto, porque assim, gente, eu não estou suportando somente mucosa, então o tipo de mucosa e o formato da mucosa vão interferir, mas a questão do dente vai interferir também. Ele vai ser o meu pilar, ele vai ser o que vai sustentar as forças, o grampo vai ficar retido nele, eu vou tirar e colocar um grampo nele pelo menos 3 vezes por dia.
Então, eu tenho que ter uma sustentação boa, eu tenho que ter um ligamento periodontal adequado, não posso ter osso reabsorvido nessa região, para evitar deslocamentos e injúrias a esse elemento dental. E a fibromucosa, né, como a gente falou, os tipos, né, de mucosa, a gente tem o formato e os tipos, que pode ser dura, compressível ou flácida. A dura, ela é ruim de trabalhar, porque ela é bem, assim, ela é bem fininha, é como se eu tivesse só o alveolar. A compressível é uma das melhores, porque ela está firmemente aderida ao osso, mas tem uma maior espessura de mucosa, então eu consigo ter uma sustentação legal sem causar incômodo. A flácida, infelizmente, ela está menos aderida ao osso, então ela é mais espessa. É como se ela estivesse solta na mucosa flácida. E aí, às vezes, a gente tem até que fazer uma cirurgia para remover um pouquinho do excesso, porque fica difícil a resina se acoplar a ela. Tá certo? Ao tipo de osso, a gente tem em relação à quantidade, né, de osso, se vai estar bom ou ruim, se vai depender da reabsorção óssea da região, a densidade do osso, que vai ter o osso alveolar, né, que é mais, tem o osso esponjoso e o osso mais compacto, né, o osso mais denso, que sempre é melhor o osso mais densozinho para trabalhar do que o esponjoso, que é o mais trabeculado. Isso a gente tem, isso aí vai variar de paciente para paciente, de região para região. E aí, não é uma prova, tá, galera? Mas eu queria revisar com vocês alguns conceitos da classificação para a gente saber se vocês estão entendendo, tá bom? Outra coisa, vocês conseguiram entender até aqui, por exemplo, a questão do remanescente dentários, que eu preciso ter uma saúde periodontal, uma saúde óssea, os tipos de rebordo, os tipos de fibromucosa, tipos de osso, tudo isso vai realmente interferir na composição da PPR, no desenho da prótese que vocês vão começar a estudar no próximo semestre, que são as próteses parciais removíveis, sendo a PPR ou a total, tá? Tudo isso, tudo que eu falei, tirando o dente, né, porque o dente não vai estar utilizado na total, vai envolver a classificação e a necessidade do tratamento daquele paciente com esses dispositivos protéticos. Tá bom? Então, isso é o básico de vocês entenderem o que vai estar correlacionado no tratamento protético dessa forma, né? Desses dispositivos removíveis. E a classificação, que é o que eu queria que vocês entendessem, o que é, para o que é utilizada a PPR, né? Quais as vantagens, desvantagens, as indicações, contraindicações, a classificação deles e o que está relacionado em relação à reabilitação desses elementos, que é dente, fibromucosa, osso. Deu para entender? É muita informação, né, às vezes. Sim, professora, muita informação. Início de PPR, gente. Mas basicamente é isso. Eu acredito que vocês tenham entendido pelo menos as indicações, né? Assim, questão econômica, para contenções, fissuras, as contraindicações em caso de debilidade mental, disfunção motora ou pobre higiene oral. As classificações que a gente vai revisar agora e, assim, tanto a de Rumpel quanto a de Applegate e a de Kennedy, e a questão do que vem envolver, né, quais são os órgãos e estruturas envolvidos na reabilitação dento-muco suportada, que é a própria estrutura dental, que vocês têm que levar em consideração, a saúde, o remanescente dental, quanto o osso, a fibromucosa, o tipo de rebordo, tudo isso, tá certo? Em relação à classificação, que eu acho que, assim, é a parte que não é tão propriamente dita, assim, que vocês já se tocam, porque quando eu falo dentro do muco suportado, é dentro e mucosa, e aí eu vou precisar de uma saúde dental e a mucosa adequada. Então, isso aí é meio que já fixado na cabeça de vocês, talvez. Agora, a classificação, por ter números e ser uma novidade, eu acredito que seja a parte mais complicada da aula. Eu sempre me pego muito nessa questão, que eu acho que é o mais complicado para vocês. Vamos aqui. Agora eu preciso da participação de vocês. O que é que vocês acham que é a letra A? Classe 4, não, professora? Eu acho que é 3. Porque tem perda anterior. É verdade. Classe 4. Eu acho que seja classe 4.
Então, pronto, a gente fala na classe 4. Vamos ver, a gente vai Com ver. modificação 1, não é não? Não, classe 4 e não tem modificação. modificação, né? Classe 4 não 4 modifica. é pura. Pura É classe 4, verdade. tá? A B. Classe 2 Tem extremo livre? tem um. Tem um Tem extremo livre, né? Então é classe 2. Quantos espaços tem além desse extremo livre, dessa classe 2? 2. 2. Isso. Então é classe 2, modificação 2. 2. 2. Tá? C. Eu tenho extremo livre? Primeira pergunta que vocês têm que fazer. Tem. Sim. 2. Então, 2. 2. Então eu sou classe 1. Sou classe 1. Quantas modificações, quantos espaços eu tenho nessa classe 1? 3, não? Não. 3. Ó, isso daqui me diz que é a classe 1, ó, tá vendo? Eu tenho extremo 2 e extremo livre. Só um espaço. Então, isso aqui classificou a classe 1. Quantos espaços eu tenho entre essa classe 1? Tenho somente um. É, verdade. Então, classe 1, modificação 1. Certo? Aqui, eu tenho extremo livre na D. Não. Vocês têm que ir falando que eu não tô vendo. Pera. Não, deixa eu diminuir aqui, que aí eu consigo ver. Pronto. Ai. Ferrou. Pronto. Que aí eu vejo o Zap. O Zap não, o chat. Então, a D eu não tenho classe, eu não tenho extremo livre. Então, eu sou o quê? Eu tenho um espaço vazio com um pilar. Ó, eu tenho pilares posteriores, eu não tenho extremo livre. Então, o que é que eu sou? Classe 3. Eu sou classe 3, modificação 1, 2, 3. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida nesse desenho? Pode ir falando, gente. Quem tiver dúvida, eu explico novamente. 3. Eita, veio um lag. Classe 3, modificação 3. Isso, Rafael. Esse é o quê? Deu para entender, professora. Mesma primeira pergunta que a gente faz. Eu tenho extremo livre, não é? Não. Isso. Seria o quê? Que classe, que modificação? Classe 3. Modificação. Classe 3 é só de um lado, tá? Modificação 1. Isso. Ana, ó, eu tenho classe 3, que é como se fosse uma área dentro com um pilar posterior. Então, isso aqui caracteriza. Eu não tenho. Se eu tivesse um dentinho aqui, se eu tivesse um canino aqui, aí eu seria classe 3, modificação 2. Mas como eu tenho toda essa região dentro, eu tenho isso daqui, dando a classificação da minha classe 3, e eu tenho um espaço vazio depois dela, que é enorme, mas é um espaço só. Então, é classe 3, modificação 1. A F. A F eu vou deixar. Calma, a F é a mais complicadinha. Vai. G. Que aí a G é fácil. A G, né? Pelo amor de Deus, Senhor Jesus. Classe 4. Envolvimento de linha média com todos os dentes posteriores. Esse daqui, o H. São 10h53. Calma, Rafael. H. Eu tenho um extremo livre? Primeira pergunta que tem que fazer na vida. Tem um extremo livre? Rafael, eu quero falar Rafael, é Rosária. Sim, eu tenho um extremo livre. Eu tenho quantos extremos livres? Tenho um extremo livre, certo? E aí, se eu tenho um extremo livre, eu sou classe 2. Simples assim. Tem uma modificação?
Não, eu não tenho modificação. É simples e pura classe 2. Se eu tivesse um canino aqui, galera, eu seria classe 2, modificação 1, que eu teria um buraco intercalado, um espaço intercalado entre essa minha classificação. Tá? E o I, que é onde tem mais espaços, eu tenho extremo livre? Não, não tenho extremo livre. Se eu não tenho extremo livre, eu sou classe 3. Se eu sou classe 3, eu tenho quantos espaços além da classe 3? Vocês podem dizer que a classe 3 é isso ou isso. Aí, por exemplo, classe 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Consegui uma coisa boa aqui. Então, eu sou classe 3, modificação 5. Quando não tem extremo livre, vai ser classe 3? Normalmente sim, Rafael. Quando não tem extremo livre, vai ser classe 3. Agora, se eu tenho espaço vazio na parte posterior, isso, se eu tenho todos os dentes posteriores e só o envolvimento dos dentes anteriores com envolvimento de linha média obrigatória, aí eu sou classe 2. Desculpa, eu sou classe 4, tá? Mas se eu tenho alguma perda posterior e eu não tenho extremo livre, eu tenho um dente mais no fundo da boca, eu tenho algum dente, eu sempre serei classe 3. Então, por isso que é fácil vocês acharem a classe. A modificação é só vocês sempre se aterem. Isso daqui, essa região, eu utilizei para classificar, para me dar a classe. Então, da classe, quais são o resto dos espaços vazios que eu tenho. Então, deixa eu só passar aqui o gabarito para vocês. Ó, o gabarito. O A, como vocês falaram, classe 4, né, envolvimento. Calma, falo já o I. Classe 4. O B, vocês acertaram também, classe 2, né, que é um extremo livre modificação 2. O C, classe 1, que são 2 extremos livres, modificação 1. O D, classe 3, que eu tenho pilares, com modificação 3. O E, que é classe 3, né, que eu tenho pilares posteriores, modificação 1, como a gente falou. E esse aqui, gente, repetiu o E, que vocês estavam até sem falar muito. Por quê? Porque, eu botei só até primeiro molar. Mas isso daqui é o tipo 5? Coloquei 4? Okay. Não, ó. Classificação é número romano, modificação é número arábico, em 1, 2, 3, 4 normal. Sempre se até a isso, tá, Átila? Por favor. Modificação 5 com número 5, normal. Gente, ó, aqui, certo? Prestar atenção. Esse caso aqui, eu poderia, num caso clínico, falar para vocês, mas eu vou reabilitar até segundo molar. Se eu reabilitar até segundo molar, isso daqui passa a ser extremo livre, viu? Então, passa a ser classe 2. Olha a loucura. Mas isso é aquele caso em que eu vou ter que dar dados a vocês de reabilitação e aí vai mudar a classificação. Lembram que vai ser correlacionado, o que vai ser tido como necessário na reabilitação, aí vai fazer parte da classificação. Então, se eu não falar nada, se a gente só colocar um desenho para vocês assim, entenda sempre que esses daqui são os últimos dentes, que são os pilares, que eu vou reabilitar somente até eles. Então, aqui eu tenho uma mesma estrutura daqui, ó. Eu tenho um espaço vazio posterior com um pilar, então eu tenho uma classe 3 e eu tenho uma modificação dessa classe, que eu tenho um espaço a mais dessa classe, modificação 1. Aí esse daqui vocês acertaram, classe 4, né, bem, né, básico, ó. Sempre que eu tenho dentes posteriores e envolvimento de linha média, tenho classe 4. E aqui a classe 2, puramente, né, um extremo livre total. Professora, mas eu tenho um envolvimento da linha média. Não quero saber. Sempre quem vai mandar é o extremo livre, é a região mais posterior na classificação. E aqui eu tenho uma classe 3, né? Que não tem extremo livre, tem pilar posterior, com 5 espaços vazios depois da classe. Deu para entender, galerinha? Eu quero que vocês saiam daqui pelo menos entendendo classificação. De coração. Sei que às vezes vale muita informação, muita coisa. Se vocês puderem fazer, eu coloquei no PDF, eu coloquei sem as respostas.
Eu coloquei só os testes, então qualquer coisa vocês, depois de estudarem, refaçam, aí me mandem, que aí eu falo se está certo, se está errado, depois eu coloco só o gabarito novamente para vocês testarem e saberem se estão conseguindo pensar direitinho, raciocinar em relação às classificações, tá certo? Deixa eu ver, eu acho que já tinha terminado. Aqui são as referências, né, de onde eu tirei. E obrigado. Aí, ó, gente, a questão do ABPR é mais no de Fiore, lá da faculdade, tá bom? Não é mais o mesomo, nem o pegorário. A gente passa a ter outros. Então, é isso. Terminamos, né? Olha. Terminamos o conteúdo.